Amigos do Jornal Diário de Rio Mafra, estamos na estação mais quente do ano. Especialmente esse verão 2024-2025, temos visto temperaturas mais elevadas, chuvas mais recorrentes e com um volume de água mais alto também. Essas condições, as chuvas e o calor, eles aumentam os desafios no combate a ameaças à nossa saúde, como a proliferação da dengue e de escorpiões. Para esclarecer as principais dúvidas e trazer informações atualizadas aqui da nossa região, recebemos aqui no nosso estúdio o Ivozel Rutis, gerente da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Mafra, e a Nilceia Jankowski, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica também aqui da Secretaria de Saúde de Mafra. Eu queria primeiro agradecer a presença de vocês para a gente conseguir conversar e também passar informações para a população. E já começar a nossa conversa, talvez levantando um pouquinho esse mapeamento da nossa cidade, que situação a gente está, principalmente em relação a focos de dengue no nosso município. Boa tarde, né? A gente agradece essa oportunidade de estar aqui, porque é um momento que a gente tem para compartilhar, né, a nossa situação epidemiológica do município, né? Uhum. Então, até o momento, nesse ano, a gente tem notificado 6 casos de dengue, mas se confirmou-se apenas um. Referente aos focos, a gente tem observado um aumento, se a gente for comparar com o do ano passado. Então, o ano passado a gente teve 36 focos no total, né? E esse ano, só nos 2 primeiros meses, né, a gente já está com 23 focos. Então, a gente está observando um aumento dos focos. Sim. E o nosso município, né, em relação ao estado, ele é classificado como um município que ele não é infestado, né, pela dengue. Mas a gente já consegue perceber que, principalmente, os focos, eles continuam aparecendo. E como que vocês avaliam essa situação? Então, eles infestado é quando há 2 semanas acontecem casos positivos de dengue. Então, não tem a ver com focos, tem a ver com casos positivos de dengue. Uhum. Então, por 2 semanas seguintes, com o aumento de casos autóctones. Então, casos que as pessoas não foram viajar e contraíram a doença dentro do município. Uhum. Então, isso é considerado infestado, então, quando tem 2 semanas seguintes de casos de pessoas que contraíram a doença dentro do município, né, sem histórico de viagem. Então, essa semana foi um caso, semana que vem vão ser mais 2 casos, um exemplo, né? Uhum. Então, aí passa a ser considerado infestado, né? Mas a gente fica um pouco em sinal de alerta por conta desse quantitativo de focos que a gente tem que vem percebendo, né? Esse aumento do quantitativo. Então, a gente sabe que para a gente combater esses focos, a gente precisa do apoio de toda a população, né? Porque recursos humanos só da secretaria é impossível a gente combater, né? E existem áreas mais afetadas aqui no nosso município, alguns bairros que são os que têm maior número de focos? Sim, a gente, desses 23 focos, então, Vila Nova foi encontrado 9 focos, a Vila Ivete foram 6, o Centro Baixada 2, o Jardim América 2, a Vila Ferroviária 1 foco, a Vila Argentina 1 foco, a Restinga 1 foco e o Buenos Aires 1 foco. E se a gente for comparar dos casos positivos do ano passado, né, então foram positivos para dengue, foram 267 casos positivos, 267 notificações, desses positivaram 94. 94 positivos, 6 foram autóctones, então não tiveram histórico de viagem, né? Totalizando 35% de todas as notificações, 35% positivaram. E você comentou que, principalmente na Vila Nova, tem uma expressividade, né, na quantidade de focos. Existe uma justificativa? O que poderia explicar essa incidência maior no bairro? Boa tarde, então. Na verdade, é um bairro mais populoso, né? Em consequência disso,
como a Nilce já relatou, precisa que a população nos auxilie com a limpeza. Então é um bairro assim que tem muita gente e, consequência disso, esses mosquitos vão se proliferando por conta das pessoas não darem a devida importância e tomar os devidos cuidados com a limpeza. Então, na Vila Ivete nós também temos, e também são casos pontuais, onde a gente vê que a limpeza é bem precária. E como que a vigilância, a Secretaria de Saúde, ela consegue monitorar tanto esses focos, quanto como que vocês acabam descobrindo, né, esses focos? Nós temos as agentes de endemias, onde elas têm armadilhas. Então, semanalmente elas visitam esses pontos estratégicos, onde elas verificam se tem focos através das larvas, que são coletadas e enviadas para um laboratório, que vai dizer se aquela larva é do Aedes aegypti ou não, que pode ser de outro tipo de mosquito, que daí não é prejudicial à saúde. Mas por que é semanal? Porque é o ciclo de eclosão dos ovos do Aedes aegypti. Então é uma semana, são 7 dias. Então, se a população tiver consciência disso e não deixar a água parada dentro dos seus imóveis, fazendo essa revisão semanalmente, vai evitar a proliferação do mosquito. É, e a gente, a partir do ano passado, enfim, falou muito sobre a vacina, né, da dengue. E eu gostaria também de saber um pouquinho sobre essa distribuição, se ela acontece aqui na região, e também quem que pode, né, pode se vacinar. Posso só esclarecer uma coisinha? Claro, fique à vontade. Então, assim, essa parte de focos, quem cuida são as agentes de endemias. Então, é um setor né, separado da vigilância, por isso que eu passei para o Ivosel, porque daí ele acaba sabendo falar mais do que a gente quanto setor, né? Então, assim, a vacina, hoje são 76 municípios contemplados em Santa Catarina, né? Então, são municípios de grande porte, então, com igual ou 100 ou a mais de 100 mil habitantes, né? E que foram observados muitos casos de dengue. Infelizmente, o nosso município não foi contemplado, né? Então, num primeiro momento, foram abertas a vacinação para crianças entre 10 a 14 anos, né? E agora, esse ano, ele se estendeu-se para 15 e 16, porque a procura foi muito pequena. Então, num primeiro momento, as primeiras doses fecharam na cobertura vacinal. A primeira dose foi de 43% para as faixas etárias, né? E na segunda dose, a procura foi só de 20%. Mas, infelizmente, como eu falei, nesse momento ainda não veio para nós a parte da vacinação da dengue. Perfeito. A gente não tem ainda uma estimativa para que isso aconteça aqui no município? Não tem. Eu vi alguma fala, mas eu não consegui ler nada para ter certeza, que parece-me que vai ser produzida agora aqui no Brasil. Então, eu acredito que a partir que comece a ser produzida no Brasil, talvez chegue até nós também. Até pela quantidade, né? Conseguir ser maior de doses e tudo mais, né? Isso. E abranger também mais Claro. faixa etárias, né? Sim, com porque certeza. agora tá só entre crianças e adolescentes, né? Perfeito. Para a gente mudar um pouquinho a nossa conversa sobre dengue, eu gostaria também de falar sobre a incidência de escorpiões no nosso município. Quais seriam essas áreas que mais vocês percebem essa incidência? Então, assim, ó, o ano passado, a gente se baseia no ano passado, porque esse claro. ano está começando, né? Então, o ano passado nós tivemos 16 notificações de acidente com escorpiões, né? Em dezembro foi o mês que a gente observou mais acidentes, que foram 5 casos, né? Também a gente conseguiu encaminhar para o laboratório de entomologia, que é em Florianópolis, 37 escorpiões, né? Então, segundo o laboratório, todos eles foram otitos costatus, né?
E o bairro que mais coletou assim escorpiões foi a Vila Ivete. Então, assim, para nós é muito importante quando a gente recebe esse material, porque a gente consegue verificar qual espécie está no nosso território, né? Então, para nós é muito importante quando a população consegue, né, tá coletando, né, esse escorpião e tá trazendo até ali a vigilância para a gente estar encaminhando para o laboratório, né? Uhum. E qual que é a recomendação, as recomendações, né, principais para, de fato, evitar os escorpiões mais próximos das residências ou até dentro, né, das residências? Então, a gente precisa instalar barreiras físicas, né? Então, que proteger as entradas, as portas, né? Vedar as portas, colocar telas ou proteção nos ralos, né? Hoje tem aqueles ralos que tem aquela, consegue se fechar, né? Proteção nas janelas, né? Usar luvas e calçados quando a gente for fazer alguma atividade externa, né? Ou lidar no jardinagem em si, né? E também acho que o principal é fazer o controle na região externa, fora de casa, né? Então, a gente precisa eliminar os esconderijos, né? Então, o escorpião, ele gosta muito de áreas úmidas, escuras, né? Ele tem um ele gosta de sair à noite, né? Então, é sempre evitar os entulhos, as madeiras. Ele gosta muito de madeiras empilhadas, né? E materiais que possam servir de abrigos para ele, né? E também cortar a vegetação, né? Então, sempre manter o seu terreno limpo, né? Grama parada, as plantas aparadas, né? E sempre lembrar dos 4 As, né? Ambiente, água, alimento e acesso. Né? E a chave, a combinação é a limpeza mesmo, a vedação, a eliminação de fontes e uma vigilância constante, né? Claro. Fazer um complemento na fala da Nurceia, é que o escorpião ele não tem muito predador mais, né? Um dos predadores seria o sapo, e que ainda existe muito pouco aí, né? As pessoas costumam tirar ele do terreno, e na verdade ele é um grande parceiro nesse sentido. E como no perímetro urbano é proibido ter galinheiro, a galinha também é um predador. Então o escorpião, por conta da carapaça dele, não, que protege ele, não adianta jogar veneno. O veneno não mata o escorpião. O veneno repele ele do ambiente onde ele se encontra. Então ele não vai morrer, ele vai apenas mudar. Por que que ele vai mudar? Porque esse veneno vai matar o alimento, os insetos que ele se alimenta. Então ele vai migrar para outro local. E muitas vezes esse local que ele migra é para dentro de casa. Então não é muito aconselhável, ou melhor, não é nada aconselhável se utilizar de veneno. Então é preocupante isso. Então manter a limpeza, esse é o essencial. Evitar os 4 As aí que a Nilceia colocou. Esse seria o ideal. A gente percebe que tanto com a dengue quanto com os escorpiões, tanto a limpeza, enfim, o cuidado, né, com o ambiente em que a gente mora, trabalha, enfim, é o principal forma, né, de prevenir que eles nos piquem, né? E eu gostaria de perguntar também qual que é o sinal principal de alerta, né? Quando você vê uma picada, o que que significa, como que a gente identifica que é de um escorpião e quando que é necessário a gente ir atrás de algum tipo de atendimento. Então, toda picada de escorpião ou a suspeita, né? Às vezes a pessoa viu e o psicológico, não sei se foi picada, não foi picada, né? Então a gente orienta que procure a UPA, né? Para uma avaliação médica, né? Há uma orientação de uma observação ali, claro que todo paciente segue a conduta médica, né? Mas a orientação é que se procure a UPA. Né? E se puder levar o escorpião junto, até para que o médico consiga, né? Ele vai entrar em contato geralmente com o Ciatox, né? E aí o Ciatox vai dizer, esse é, né? Pela foto, ou, né? Eles acabam, ou uma foto também, às vezes não conseguiu pegar, mas conseguiu tirar uma foto, né? Então, para que o médico siga a conduta daí. Conseguir identificar, né? Tanto Isso. a espécie, enfim, né? Isso,
Perfeito. Para a gente finalizar a nossa conversa, eu gostaria de saber, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que vocês dois reforçassem, né? Como que a população ela pode efetivamente auxiliar nessa prevenção, né? Que é um trabalho que a Secretaria de Saúde faz, mas que, como a gente já comentou também, não tem como estar em todos os locais e todos os momentos, né? Então, a população tem um papel fundamental, né? A gente depende muito da ajuda de todos, não é uma briga sozinha. Unidos, nós somos mais fortes unidos, né? Então, sempre a gente pede para que elimine, né, referente ao escorpião, os esconderijos, né? Então, manter sempre a sua residência limpa, né? Sem entulhos, selar as rachaduras, né? E as frestas e pisos, porque são lugares onde o escorpião ele pode estar se escondendo, né? Evitar o acúmulo de objetos que possam servir de esconderijo, usar luvas e calçados fechados quando for fazer, né, as atividades externas, né? Sempre bater roupas, calçados, toalhas de banho. A gente já teve relato da pessoa ir se secar com a toalha de banho e tinha um escorpião no meio da toalha de banho. Então, sempre né, ter essa conduta de estar chacoalhando as roupas, né? Isso também já serve para evitar a picada de aranha, também aranha marrom, né? E referente à dengue, né? Também entra, né? Todo depósito de água, né? Então, fechar as caixas d'água, né? Higienizar sempre as piscinas, né? Evitar qualquer material que possa acumular água, desde uma tampinha de garrafa, mesmo onde cai ali a água do ar-condicionado, que às vezes hoje com esse calor a gente acaba usando muito o ar-condicionado e vai pingando, né? Às vezes fica ali um acúmulo de água, né? Então, tudo isso auxilia referente à dengue daí, né? Só dando uma reforçada, então, essa questão, enquanto organização governamental, nós temos a vigilância epidemiológica, nós temos as agentes de endemias, nós temos a vigilância sanitária, que também nos auxilia, que seria o último estágio, daí quando a população ou algum ponto específico não faz essa limpeza que é necessária, a vigilância sanitária pode também notificar. Alguns setores da prefeitura também fazem esse trabalho de notificação. Nós temos também um apoio muito grande do secretário da Saúde, né, o Plínio está sempre disposto, sempre solícito. O Emerson Mas também, nosso prefeito, é muito tranquilo nesse sentido, tudo que a gente solicita ele nos auxilia. O vice-prefeito, Carlos Nitz, também, né, é sempre atuante nessas questões, e tudo que a gente leva de demanda é sempre muito bem recebido e atendido, porque sabem da importância e a preocupação que traz para o município uma infestação, tanto de dengue quanto de escorpiões. Perfeito. Queria agradecer de novo a presença de vocês aqui no jornal e lembrar a população, né, que os boletins, tanto de dengue quanto de escorpiões, sempre estão disponíveis e atualizados tanto no site da prefeitura quanto no Jornal Diário de Rio Mafra. A gente sempre acompanha isso de perto. E estamos abertos também para qualquer novidade que a gente precise reforçar para a população. Estamos abertos para receber vocês novamente. Muito obrigada. Obrigado também. É uma oportunidade maravilhosa para a gente poder divulgar isso para um meio de comunicação que a população tem acesso e a gente precisa dessa divulgação. Obrigado também. Nós agradecemos a oportunidade, né? E só fazendo mais uma observação, assim, a gente não tem a cultura de usar repelente, né? Hoje em dia a gente, infelizmente, a gente não tem essa cultura, né? Mas a gente orienta, né, que com essa quantidade de focos, né, que a população comece a fazer o uso do repelente, né? E também eu acho que é bem importante, assim, porque às vezes é uma coisa muito clara para a gente e que para a população não é.
Então, assim, os nossos mosquitos, eles podem não estar doentes, né? Os nossos Aedes aegypti podem não estar doentes, mas se eles picarem uma pessoa doente, eles vão contrair a doença e vão picar outras pessoas e assim a doença vai se proliferando, né? Então, acho que isso é importante também explicar, porque às vezes é uma coisa tão clara pra gente, mas não é claro para todos, né? Por isso que a gente faz esse trabalho em conjunto com as meninas das endemias, né? De combate aos focos, né? E principalmente quando é uma pessoa doente, eles fazem todo um trabalho ao redor ali daquela residência, né? Num raio de 300 metros para ver se não encontra focos para evitar também essa transmissão, né? E a gente lembra que a conscientização, né, e a colaboração ativa de todos é possível reduzir a incidência dos escorpiões e a proliferação do mosquito da dengue, protegendo a saúde pública e melhorando a comunidade, melhorando a vida de toda a comunidade. Obrigada. É isso. Então, a partir desse reforço, a gente espera que vocês também olhem para os seus ambientes de trabalho, de casa, e auxiliem nesse combate, tanto da dengue quanto de escorpiões. Essas e outras notícias você acompanha no Jornal Diário de Rio Mafra. Muito obrigada.